O tabagismo é o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças e de diversos tipos de câncer, especialmente o de pulmão. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 85% dos casos diagnosticados estão diretamente relacionados ao consumo do tabaco. Por isso, o consumo do tabaco é a principal causa de morte evitável do mundo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, só no Brasil são mais de 35 mil novos casos de câncer de traqueia, brônquio e pulmão a cada ano do triênio 2023-2025. Devido ao alto índice de tabagismo, os tumores do sistema respiratório, em especial o de pulmão, ficam em quarto lugar entre os mais comuns na população brasileira. Para falar sobre esse assunto, sobre a prevenção, nós vamos conversar com ele, o médico oncologista, o Dr. Gilson Veloso. O Cuidado em Pauta está no ar. Seja muito bem-vindo, Dr. Gilson Veloso. Ele, gente, que é médico oncologista do Grupo Oncoclínicas. Tudo bem, Dr. Gilson? Tudo bem, Patrícia. Obrigado pelo convite e pela chance da gente discutir um pouquinho sobre câncer de pulmão hoje. Nós é que agradecemos e o Cuidado em Pauta espera passar muitas informações para os nossos internautas. Dr. Gilson, por que o tabagismo, o uso do cigarro convencional, ainda está tão relacionado ao desenvolvimento dos tumores, principalmente do pulmão? O pulmão ainda mata muito o câncer de pulmão, doutor? Infelizmente, sim. Hoje, no mundo todo, se a gente considerar todos os casos de câncer, o câncer de pulmão é o mais comum e aquele que gera maior taxa de mortes relacionadas à doença. E aí essa é a nossa maior preocupação, porque é uma doença extremamente grave, altamente relacionada a esse tabagismo, até 85% dos cânceres de pulmão são relacionados ao consumo de cigarro, ao consumo de tabaco. Então, se a gente sabe que esse é o principal meio, nosso principal papel é educar para a pessoa parar de fumar e assim a gente consegue prevenir a ocorrência da doença. É a prevenção que salva. E por falar, doutor, em taxa aí de morte, Olha, de acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, nós tivemos aí mais de 170 mil mortes devido aí ao uso do tabaco. Então, nós precisamos de desenvolver essa cultura aí da prevenção do não ao cigarro convencional, não é isso? Perfeito, perfeito. A gente tem uma política muito forte já no Brasil sobre políticas anti-tabagismo, principalmente já desde o final da década de 80. E hoje, com isso, com altas taxas de consumo de tabaco, proibição de consumo de tabaco em locais públicos, a gente já conseguiu reduzir essa taxa de tabagismo dentro dos brasileiros. Se a gente pegar os dados mais vigentes, até 12% dos brasileiros adultos admitem que fumam, e esse número ainda é abaixo de outros países, principalmente Estados Unidos e Europa, que é onde ainda tem uma sobrecarga muito mais alta. Doutor Gilson, aqui no Brasil, as leis acabaram ajudando muito na diminuição dos fumantes, mas 12% da população brasileira é muita gente ainda fumando, não é mesmo? É muita gente e a gente tenta estimular esses hábitos de vidas mais saudáveis. O tabagismo está altamente relacionado ao câncer de pulmão, mas não é o único tipo de câncer que pode ser causado. Inclusive, existem casos em que o paciente tem um câncer de pulmão e, ao mesmo tempo, pode desenvolver outro tipo de câncer. Outros tumores. Outros tumores, não Cabeça, necessariamente. pescoço. Exato, intestino, isso está muito relacionado, às vezes câncer de pele também. Então, a gente sempre tenta gerar essa pauta de prevenção. Saúde. Saúde sempre, Cuidado em pauta, é isso que preza por vocês. Mas olha só, além aí de parar de fumar, de ter a prevenção do tabaco, quais são as outras prevenções, outras medidas que os nossos internautas podem ter para poder evitar o desenvolvimento dos tumores? Tá, especificamente sobre o câncer de pulmão, contatos com radiação, principalmente ocupacional, arsênio, radônio, asbesto, que ainda é uma coisa muito comum, está relacionado diretamente a causas químicas causadoras de câncer. Sobre hábitos de vida, às vezes os pacientes têm muita preocupação com suplementações. E a suplementação de beta-caroteno em excesso já é bem documentada como um forte causador de câncer de pulmão.
Esse beta-caroteno muito falado, a gente encontra onde? Na cenoura? Pode encontrar de maneiras industriais, como cápsulas manipuladas, é a principal suplementação, por isso às vezes é uma preocupação que esse excesso vai gerar, mas alimentos contêm beta-caroteno naturalmente. É importante frisar que a gente precisa do beta-caroteno. A questão é o excesso dele ao longo da vida vai acumular um certo risco aí de você conseguir desenvolver a doença. É o exagero na suplementação e também a automedicação. Perfeito. É isso que Exa pega mais assim, né? exatamente. Então, doutor, mas olha só, as leis estão aí, ajudam bastante, diminuímos o número de fumantes e não tá nada fácil para quem fuma, porque hoje as pessoas têm que sair dos locais, têm que ir para o local público, no trabalho não pode fumar, avião não pode, transporte público, todos os locais assim que não podem. Mas ainda assim as pessoas relatam bastante dificuldades para largar esse hábito que é um hábito ruim. Perfeito. Isso é principalmente por conta da nicotina, né? O que gera essa dependência maior é a nicotina. Quando a pessoa começa a fumar, depois que ela aspira as substâncias que contém dentro de um cigarro, em menos de um minuto a nicotina já gera uma sensação de prazer no cérebro. E com o passar do tempo, quanto mais a pessoa fuma, maior essa dependência, maior a sensação que você precisa de mais nicotina para se sentir bem. Vai ficando dependente cada vez mais. Exatamente. Então, por conta dessa dependência química a essa nicotina, o hábito de cessar o tabagismo fica mais difícil, porque você começa a gerar sintomas de dependência, às vezes uma piora de ansiedade, e aí a sua resposta é voltar a fumar, E é porque por era aquilo que isso dava prazer. que as pessoas relatam que quando param de fumar engordam bastante, gera uma certa ansiedade essa dependência? Em alguns casos, sim, é comum ter esse ganho de peso, porque no momento da dependência você começa a desenvolver hábitos de compulsão. E em muitos casos, essa ansiedade gera um hábito compulsório de se alimentar. Então você aumenta a quantidade de comida para tentar abaixar essa ansiedade que você teria e o ganho de peso acontece. A propaganda que vem aí no cigarro, né? O senhor acha que ajuda muito a conscientizar os nossos fumantes ao comprar o maço de cigarro? Vem a propaganda, de acordo com a lei, informando qual a doença, qual o tumor que esse fumante pode ter. O senhor acha que isso ajuda bastante? É uma maneira educativa, né? Eu acho que não é a única, é primordial, mas não é a única. Então, mas a gente consegue, de fato, em poucos passos, já estimular a pessoa para falar que o cigarro faz mal. No seu consultório, há relatos de pacientes que falam da dificuldade de parar de fumar e que achavam que o tumor não iria chegar até eles, assim, porque a gente sempre acha que vai acontecer com o outro, não é mesmo? Exatamente, isso é muito comum no consultório, inclusive quando a gente estimula que mesmo com o diagnóstico do câncer, o paciente tente parar de fumar. Inclusive, parar de fumar melhora as taxas de sucesso ao tratamento, tanto pela quimioterapia quanto pela radioterapia que a gente pode oferecer para o paciente. E aí ele fala que essa questão da dependência, principalmente por conta do diagnóstico, tem a dificuldade em receber esse diagnóstico, tem as alterações psicológicas que vêm atreladas a ele, e às vezes o paciente piora a ansiedade, e ele acaba saciando a ansiedade no cigarro. Alguns relatos às vezes falam, Gilson, às vezes eu não tenho a sensação, a vontade de fumar, mas eu preciso ter um cigarro aceso no dedo para me acalmar. O cigarro também, doutor Gilson, ele estava muito atrelado à elegância, ao cinema, né? Quando nós tivemos aí toda uma geração voltada para o cinema, para ir às salas de cinema, assistir aos jogos, né? O senhor acha que até hoje isso vem passando de geração para geração? Tem gente que fuma por status, acha ser chique? Sim, isso já melhorou consideravelmente, né? Antes o cigarro era considerado um status de poder, de luxo. Eu acho que por isso tantos meios de comunicação sempre divulgaram que os atores principais ou o elenco tivessem um cigarro na mão como prova de ser descolado, vamos usar essa expressão. Só que com o tempo, quando a gente conseguiu associar que de fato o cigarro ele era relacionado ao câncer de pulmão, isso já começou na década de 1950, as leis anti-tabagismo elas começaram a existir a partir daí, porque você começou a transformar o cigarro em um problema de saúde pública. Então, com isso, a gente conseguiu diminuir isso cada vez mais. Será que estamos diminuindo mesmo? Gente, a nossa produção, a produção do Cuidado em Pauta, foi até as ruas para saber dos nossos seguidores, internautas. Será que as pessoas estão aí atentas, né, de como é importante prevenir parar de fumar? Vamos acompanhar, Vamos lá. doutor?
É com vocês! Eu fumo desde os 12 anos de idade. Parei 10 anos, mas voltei. Fui acender para alguém e acabei voltando. Sei dos riscos do tabagismo. Inclusive, eu tô com começo de enfisema pulmonar. Então, eu estou preparada para parar. Eu fui do médico, já me deu um remédio e já estou tentando entrar nessa linha de parar de fumar já. Eu já tentei umas 2 vezes, mas falhei. Não, eu nunca fumei. Acho que faz mal pro coração. Entre outras coisas aí que não me vem à cabeça agora. Fumo todos os dias. Eu fumo tem uns 12 anos. Sim, eu sei os riscos do tabagismo e eu tenho asma. Então, para mim é mais prejudicial ainda. Já tentei parar, mas é mais fácil parar com outras coisas do que com cigarro, porque o cigarro é muito viciante. Eu não bebo hoje, mas eu fumo muito cigarro, infelizmente. Não, nunca fumei. Porque o cigarro ele é nocivo, faz mal à saúde. Ele não é cancerígeno, mas provoca infecção orgânica e o câncer aparece. E eu me amo, por isso que nunca fumei. Então, doutor Gilson, não é tão difícil a gente encontrar nas ruas, infelizmente, as pessoas que fumam, não é mesmo? Exatamente, isso é um hábito comum, você sempre vê alguma pessoa que está a caminho do trabalho, tem aquela pausa rápida do trabalho, desce para poder fumar e volta para continuar a rotina do dia a dia. Agora eu fiquei muito intrigada com a resposta da nossa seguidora que respondeu que parou de fumar, tentou ficar parada, voltou a fumar e teve a questão do efizema pulmonar. O que é isso, doutor? Então, esse é uma das nossas maiores preocupações justamente por conta disso. O tabaco dentro do pulmão, ele vai gerar uma inflamação crônica daquele tecido. Por conta dessa inflamação, a gente com o tempo começa a ter os sintomas. Tosse, rouquidão, às vezes uma tosse com mais secreção, aquela dificuldade para respirar. A gente começa a ter uma dificuldade maior para fazer atividades físicas, depois com o tempo começa a ter uma dificuldade para poder até tomar banho. Cansaço. Exatamente. Então, o enfisema pulmonar, né, que o nome da doença seria doença pulmonar obstrutiva crônica, é justamente isso, é um contato tão longo com o tabaco que os seus pulmões estão completamente inflamados. E aí, por conta dessa inflamação, o oxigênio não chega da maneira que deveria dentro dos pulmões e essa sensação de fadiga e falta de ar geram esses sintomas que levam o paciente a procurar o médico. Então, o enfisema, na verdade, é essa inflamação. É uma inflamação. Agora, eu fiquei também pasma com a resposta do jovem, que fala que tem asma e mesmo assim fuma e fuma muito, né? Exatamente, um relato ainda que começou a fumar há mais de 12 anos. Lembrando que nesses casos o hábito de fumar também acelera a ocorrência de algumas outras infecções. Existem relações entre fumar e o desenvolvimento de tuberculose, a gente ainda tem muito relato de tuberculose no Brasil. Doenças respiratórias. Exato, no geral, e desencadeamento de crises de asma. Além disso, fumar perto de crianças aumenta a chance de crianças desenvolverem infecções respiratórias ou outros problemas respiratórios, como a asma. Excelente a sua resposta, porque agora fumar perto de criança, a criança não fuma, mas é um fumante passivo. Para todas as pessoas que não fumam, mas estão ali respirando a fumaça de quem fuma, quais são os riscos dessas pessoas desenvolverem também tumores? Certo. Isso a gente chama de tabagismo passivo. É uma convivência a longo prazo de pessoas que fumam ativamente e constantemente. Alguns dados brasileiros mostram que até 8,5% da população brasileira convive tanto dentro de casa quanto em ambiente de trabalho com pessoas que fumam ativamente. O tabagismo passivo ele aumenta a chance de outras infecções respiratórias, como essas que eu citei anteriormente, mas também pode gerar um risco de até 20% de desenvolver câncer de pulmão. 20%? 20%. É muita gente. Então não basta você não fumar, você também não pode ficar tão perto de quem está fumando. Exatamente, você está protegendo a saúde das pessoas que estão perto de você. Infelizmente, né, doutor? Agora, o que a gente sempre chama atenção, não faltam aí as campanhas educativas, né, gente? A pessoa sabe que faz mal,
tem a asma e ainda assim continua fumando? Exatamente. Então a gente precisa falar e reforçar cada vez mais, levantar esses dados de gravidade de saúde, dos problemas que ela pode ter no futuro, justamente para tentar estimular a cessação o mais rápido possível. E você cessando o hábito de maneira eficaz, adequada, você evita recair ao hábito de fumar no futuro. Saindo do cigarro convencional e entrando para o queridinho aí dos jovens, o cigarro vape, né? Muito famoso, que é o cigarro eletrônico. Então, doutor, nós temos dados que mostram que mais de 600% é o número de aumentos aí dentro do Brasil da comercialização desse cigarro vape. O que o senhor tem a dizer desse cigarro vape? Inicialmente, o vapor ou cigarro eletrônico, ou pod, né, como os jovens gostam de falar, Ah, eu é o pode. pod. Ele foi desenvolvido como uma maneira de você substituir o cigarro convencional por um cigarro que causasse menos mal, vamos dizer assim. Só que essa informação ela é falseada, porque o vape ele ainda pode ter mais de 50 substâncias que são consideradas cancerígenas. Por mais que alguns vapes não tenham o tabaco diretamente, mas tem uma alta concentração de nicotina, o vape vira uma ponte para o cigarro. Porque se você colocar em equivalência, um vape equivale a 30 maços de cigarro em quantidade de nicotina. Então isso é muito concentrado. Exato, você gera um vício muito mais rápido do que o cigarro convencional. E essa é uma outra preocupação, porque além de você viciar, você ficar adito a isso, você pode gerar uma ponte para fumar o cigarro convencional no futuro, você aumenta o risco de infecções respiratórias e você ainda está consumindo substâncias cancerígenas. Muitos jovens alegam, doutor, que o vape, o pod, tem aí a questão do hálito puro, o sabor, que ainda assim é mais atrativo. O senhor tem esses relatos? Tem esse relato porque ainda vira uma justificativa de fumar próximo a quem você está convivendo, seja num bar, em casa ou numa festa. Ah, eu não estou incomodando ninguém porque o cheiro da fumaça é tranquilo. E ainda compartilham, né? Exatamente. Então, o cuidado em pauta, a produção está na rua. Vamos saber aí nas ruas, será que as pessoas estão atentas aí aos riscos do cigarro eletrônico? Vamos conferir? É com vocês. Não, eu nunca fumei cigarro eletrônico. Sim, eu conheço, tem muito amigo meu também que usa. Já vivenciei muitas pessoas usando e hoje em dia é uma coisa tá se tornando comum, né? Eu já ouvi falar que é pior que o cigarro normal, né? Mas aí não sei se é verdade. Sim, já fumei. Eu fumei durante um tempo cigarro de palha e agora eu fumo cigarro eletrônico. Sim, eu sei um pouquinho dos riscos. Eu fiquei sabendo que ele é um pouquinho mais perigoso do que o cigarro normal, do que o cigarro de palha, mas tem que ter um aprofundamento dos estudos aí. Pretendo parar. A ideia é não continuar fumando. Já fumei cigarro eletrônico. Sei dos riscos que ele traz. E um amigo estava fumando cigarro eletrônico, né? Por ser chique, sei lá. Eu quis experimentar, mas só experimentei, não continuei, não fumo. Dados do Instituto de Pesquisas revelam que, somente nos últimos 6 anos, o consumo de cigarros eletrônicos cresceu 600% no Brasil. São cerca de 3 milhões de adultos usuários do vape no país. Com base nas evidências mundiais atuais, o uso de cigarros eletrônicos aumenta o risco de uma série de danos à saúde, como envenenamento, convulsões, dependência, síndrome respiratória agudo grave, doença cardiovascular, acidente vascular cerebral, disfunção metabólica, asma, enfisema, doença bucal, dentre outras. Dr. Gilson, como podemos perceber, mesmo com a proibição da Anvisa, o cigarro eletrônico é comercializado entre os jovens. E agora, eles têm a noção, sim. Você viu o primeiro falando ali, entrevistado, de que ficou sabendo, né, aquela velha máxima, fiquei sabendo que ele faz muito mal à saúde, mas mesmo assim fuma? Exatamente. Desde 2009, na verdade, a Anvisa já proibiu a comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil. Então, todo esse comércio é clandestino. Então, também não tem segurança nenhuma de qual líquido que tem ali dentro, né? Ou, às vezes a pessoa está fumando e não sabe o conteúdo daquele vapor.
E vira aquela velha história, se me contaram por alto, não é verdade. Não é verdade, sujeito indeterminado. Exatamente. Agora a gente percebe também os sintomas como, além dos cânceres relacionados, nós temos aí enfisema, temos a questão da doença bucal, né? Problemas estéticos, e ainda assim as pessoas estão nessa situação de fumar o cigarro eletrônico. Como médico, o que o senhor acha mais difícil educar esse público jovem? Na verdade, eu acho que o público jovem entende pouco os riscos, acredita que aquilo não vai chegar até ele. Ao mesmo tempo, quem é jovem acha que não vai envelhecer jamais. Então, se é algo que vai acontecer num futuro muito longínquo, não tem por que se preocupar com o risco agora. Então, esse é o problema. Então, você tem que mostrar desde já que sim, existem riscos e riscos graves à saúde se continuar com esse hábito de fumar. Perfeito. Falando agora para as pessoas que já foram diagnosticadas com câncer de pulmão, doutor, o que o senhor tem a falar sobre o tratamento? Como é feito o tratamento? Muitas vezes, no senso comum, a gente escuta falando assim: nossa, câncer de pulmão e de pâncreas são os piores. Como que é esse tratamento? É com quimioterapia, radioterapia? Como ele é feito? Perfeito. Isso depende primeiro do estágio em que a doença é diagnosticada, tá? Estágios iniciais, alguns pacientes são tratados com cirurgia exclusivamente, a gente não precisa de nenhuma complementação, nem com quimioterapia, nem com a radioterapia. Alguns casos em que a doença está localmente avançada, que é o que a gente chama, não é uma doença metastática, a gente pode oferecer tratamentos de combinação, tanto de cirurgia quanto quimioterapia, ou às vezes quimioterapia mais radioterapia e imunoterapia, que é um tratamento mais novo no mundo da oncologia. Depende dos sintomas de cada um. Como que é feito esse rastreamento, doutor Gilson? Então, pelo Ministério da Saúde, a gente não tem um rastreamento clássico ainda para pacientes com suspeita de câncer de pulmão. Isso é uma luta que essas entidades que trabalham contra o câncer de pulmão têm levantado recentemente, inclusive pautas dentro do Senado, na gente tentar aprovar isso dentro do Ministério da Saúde. E a gente pegaria essa população de alto risco. São pessoas que fumam há mais de 15 anos, há mais de 20 anos, ou que pararam de fumar recentemente, mas que a carga tabágica era muito alta, e principalmente adultos entre 50 e 80 anos. Se você se enquadrasse nessa população, a gente ofereceria uma realização de uma tomografia simples, que não precisa de contraste, na tentativa de identificar quaisquer lesões suspeitas. Uma simples tomografia é aí um rastreamento. Perfeito, porque não necessariamente a doença vai dar sintomas se ela for muito inicial, se for um nódulozinho pequeno que vai levantar a suspeição. Então, como a gente sabe que o tabagismo está altamente relacionado, o nosso método de escolha é justamente uma tomografia dos pulmões. É por seleção. Exatamente. Agora, doutor Gilson, geralmente o paciente diagnosticado com o câncer de pulmão já chega tardiamente para os consultórios. Por que isso acontece? Não costuma dar um sintoma assim? A grande maioria das vezes, os sintomas acontecem em pacientes com doença mais avançada. E aí, infelizmente, no Brasil, mais de 75% da população brasileira já tem diagnóstico tardiamente. Por isso, às vezes tem a reluta em procurar um médico, às vezes já está tendo sintoma há mais tempo, mas não acredita que vai ter a doença, às vezes entende que pode ser um câncer, mas tem o medo da doença, então se eu tenho medo, não vou investigar porque eu não quero descobrir. É um câncer silencioso. Exatamente. Essa máxima também, né? O que a gente descobre, vai pesquisando, a gente descobre uma coisa ruim. No interior eles falam muito isso, Exatamente. mas que não é verdade, porque a medicina está tão avançada, né, Melhoramos muito em relação ao câncer de pulmão, a gente está conseguindo transformar o câncer de pulmão numa doença crônica. Pacientes que agora têm tratamento e vivem bem por mais de 5 anos, tranquilamente, mesmo em estágios avançados. O câncer não é uma sentença de morte. Perfeitamente. Não precisa ter medo em falar nem a palavra, tampouco discutir sobre a doença. Quanto mais a gente conversa, mais a gente perde o medo. A prevenção e o conhecimento salvam vidas. Olha, doutor Gilson, nós já estamos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria que o senhor relatasse como o Grupo Oncoclínicas busca aí proporcionar apoio para quem realmente quer deixar de fumar. Perfeito. A gente tem o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Nesse contexto entram cirurgião torácico, entra o pneumologista, peça fundamental nesse acompanhamento, inclusive oferecendo também apoio junto à psicologia. Então, toda essa redoma de profissionais focados em tentar estimular o paciente a parar de fumar conseguem auxiliar. Então, primeira coisa,
o desejo tem que vir do paciente, né? Não adianta um familiar, às vezes, levá-lo em consulta. Eu quero que ele pare de fumar. O desejo tem que vir do próprio paciente. Com isso, a gente consegue estimular essa substituição da nicotina do cigarro por outros meios. Existe o adesivo de nicotina, existe a goma de mascar de nicotina, antidepressivos que conseguem controlar essa ansiedade, principalmente a bupropiona, e a psicologia consegue entrar com terapias cognitivas para tentar diminuir essa vontade de fumar também. Um monitoramento completo, né? Um equilíbrio. Exatamente. Todo mundo contra o tabagismo nesse contexto, a gente consegue dar ao paciente o suporte que ele precisa. Tem gente que fala assim: olha, mas eu não tenho tempo de cuidar da saúde. Eu costumo dizer: pare tudo. Porque se você não tiver tempo de cuidar da sua saúde, você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Exatamente. Isso se chover de perto, né? Exatamente. O foco tem que ser em você. Nesse momento, isso não é egoísmo, né? É amor próprio. Exatamente. Cuidado em Pauta, minha gente, vai ficando por aqui. Nós tivemos o prazer de conversar com o Dr. Gilson Veloso, ele que é médico oncologista do grupo Oncoclínicas. Dr. Gilson, quer fazer as considerações finais? Quer deixar um recado? Eu queria agradecer a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre câncer de pulmão. É com certeza a minha maior área de atuação hoje. E eu fico feliz em conseguir educar um pouquinho mais para a gente conseguir melhorar a taxa de sucesso aí com o tratamento da doença. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos pela entrevista, pela informação. E para você que está aí, que é o nosso seguidor internauta, faça o seguinte, gente, escolha agora mesmo aí, né, a sua plataforma digital favorita, curta os nossos programas, compartilhe o conteúdo, porque informação, prevenção e a educação salvam a sua saúde. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Até lá!